Fala galera, tudo beleza? Olha eu mais uma vez, eu sou o David, professor de desenho. Estamos no exercício 2 da aula 18, que é a forma cônica, né? Hoje a gente vai trabalhar ela com aquela hipótese de que não tem estamos no vácuo, só a peça e o foco de luz, porque estamos entendendo o que acontece quando a luz toca no objeto, né? Como acontece a representação da volumetria de um sólido como esse daqui, que seria o cone no caso. Estamos nele, né? Já fizemos a forma cúbica, a forma da pirâmide, a piramidal, agora a cônica, depois tem a cilíndrica e logo mais a esfera. A gente termina essa etapa, que é a etapa 2 de todo o entendimento da estrutura dos sólidos. Né? A ideia é fazer com que você que gosta de desenhar, tem um pouco de noção de desenho ou não sabe desenhar nada, comece entendendo logo o que é estrutura de todas as formas. Uma vez entendendo isso, tudo vai ficar mais fácil para você representar. E vocês vão perceber isso, até porque eu vou fazer alguns desenhos quando acabar toda essa sequência da estrutura, da construção, da volumetria e da representação da sombra. E eu quero trabalhar com vocês desenhos mais diversas possibilidades. E aí a gente vai entender o porquê, né, de passar por esse caminho, né? Então vamos lá. Forma cônica hoje. Continuamos numa área que não tem nada a não ser a peça, o sólido e a luz. Só que dessa vez a luz artificial. Então, uma pequena diferença com a luz natural, mas também não muda muito não. A gente só pensa um pouco diferente, mas é legal fazer para quem não tenha dúvidas, né? Então, eu vou construir a forma geométrica do cone sem precisar de toda aquela noção estrutural inicial que eu trabalhei, né? Naquele primeiro passo, aquelas primeiras aulas, que foi todo o entendimento do que seria a nível do olhar, ponto de fuga e as linhas auxiliares que compõem qualquer forma geométrica. Aqui eu vou trabalhar somente a estrutura, né, do sólido. Eu penso e reproduzo, né? Olha aí. Eu imagino o sólido, eu vou lá e reproduzo. Tento representar ele. Sem ter, assim, eu entendo do que acontece com o nível do olhar, o ponto de fuga, né? Eu tenho uma noção de como representar essa perspectiva, mas eu não preciso fazer as linhas, né, as linhas que compõem a estrutura da forma. Não tem necessidade. Né? Vou fazer uma peça aqui caindo para frente. Vou fazer várias possibilidades aqui só para ter a representação. Essa aqui vai estar caindo para frente. Então, vou imaginar aqui. Se ela está caindo aqui para frente, essa parte de trás dela aqui, para mim, não é visível, né? Mas eu faço assim para entender o que acontece, para que fique claro a representação e que você entenda do que eu estou falando, né? Então, 3 formas, fazer mais 3 aqui embaixo. Fazer uma mais, né, de cima, é interessante fazer uma forma vista de cima. Visto de cima um cone, você vê o círculo, estou tentando representar, e o vértice dele aqui, né? Imaginar que vai estar no centro mesmo. Imaginar no centro. Tá meio oval, mas tudo bem. Vamos considerar aí, relevar. Fazer um aqui acima do. Fazer 2 agora acima do nível do olhar, né? Acima do nível do olhar. Imagina a extremidade, né? O que é uma forma cônica? É simplesmente uma base circular com toda a sua extensão do corpo indo em direção a um vértice. Eu lembro que nas aulas de construção eu faço alguns exercícios pensando no que utilizar para representar uma forma cônica, né? Mas uma coisa interessante é que, com o passar do tempo, vocês vão perceber que é possível usar pedaços de tudo em tudo que a gente vai representar. Eu não trabalhei o tronco de cone, né? Vai ser uma boa, as próximas duas eu faço tronco de cone, não problema não. Vou deixar essa aqui ainda só com cone mesmo. Então vamos lá. Fazer mais uma. Não, podia fazer um tronco de cone aqui. O que tem? Só um aqui.
As outras dois exercícios que eu vou trabalhar já no plano, eu faço mais alguns. Mas não tem problema trabalhar um tronco de cone. Ele vai estar abaixo do nível do olhar. Pronto, então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com luz artificial. O que seria a luz artificial? É qualquer tipo de luz que não seja calor. Exemplo, o sol é uma luz natural, porque emana calor, né? Então, o brilho e a luz se propaga através do calor. Fogueira, chama, qualquer tipo de chama, qualquer tipo de calor é considerado como luz natural. Esse é o meu entendimento, apesar de que alguns autores dizem que luz de fogueira e vela, por não ter tanta extensão, né, como o sol, eles consideram como luz artificial. Mas eu acredito, na minha concepção, na minha ideia, no meu entendimento, que luz que emana calor deve ser natural. E luz artificial é qualquer tipo de luz que não seja essa luz que emane do calor. É qualquer luz que se propague através de fótons, elétrons, de circuito, né, que seja construído pelo homem, é luz artificial. É luz de um poste, um farol de um carro, uma lanterna, um LED, uma corrente de LED, qualquer coisa que não seja o brilho da TV, aquele brilho daqueles feixes, tudo isso daí é considerado como luz artificial. Então aqui a gente vai trabalhar somente com luz artificial. Vou fazer só um spot de lâmpada aqui, imaginar. Um spotzinho de lâmpada. Uma lâmpada aqui. E sempre vamos estar iluminando todas essas peças aqui com o que seria luz artificial, né? Às vezes com muita intensidade, às vezes com pouca intensidade. A luz se propaga em sentido radial, neste caso aqui, né? E sempre de maneira retilínea, ela não curva. A luz ela sai de um ponto e se propaga, ó, sempre em linha reta, sempre. Ela pode tocar em um plano e rebater, ou ela pode ser propagada pela atmosfera, pela infinidade de micropartículas de água que tem na atmosfera. Isso faz com que a luz ela se propague, né? É chamado de luminosidade atmosférica, e é assim, é bem pouco comparado à luz direta, claro, mas ilumina. É o mesmo que você pensar. Se eu estou aqui em um lugar, eu tenho um galpão e só existe um feixe de luz entrando por uma janela do galpão, tá tudo fechado. Mas ele não ilumina só aquele lugar onde a luz toca no chão, ela ilumina um pouco ao redor, ilumina um pouco a área. Eu consigo perceber que essa luz se propaga um pouco, não só pelo rebatimento no chão, mas pela atmosfera. Claro que, a depender da dimensão do galpão, eu não vou conseguir ver tudo iluminado por um único feixe de luz, ok. Mas uma pequena área ou algumas áreas, né, ali, algum espaço, alguma dimensão, você vai conseguir ter um pouco de iluminação, porque a luz ela vai ser propagada pelaquela atmosfera que está ali dentro, beleza? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho. Eu fiz aqueles dois esquemazinhos aqui, eu vou fazer novamente aqui para a gente entender o que acontece quando a luz toca na forma cônica. Então temos que pensar nisso aqui, ó. Uma linha que divide esse círculo, que é a base, ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal. São dois eixos aí que precisamos disso. E precisamos fazer com que eles fiquem assim, ó, de lado, de perfil. Por que assim de perfil? Imaginar eles assim, né? A mesma coisa, só que eu girei aqui, eu rotacionei para o lado. Por que eu estou falando isso? Porque quando formos começar a entender o que acontece com a luz aqui, a distorção que ela nos causa quando ela vem aqui para o lado, ó, quando o círculo está em perspectiva, é diferente de quando você olha de frente. Então imagine que eu tenho aquela divisão, né, que é um eixo dividindo horizontal e vertical. Esse eixo representa o quê? Ponto inicial de luz, ponto inicial de ausência de luz, e os extremos, as extremidades, seria o quê? O limite onde a luz toca no objeto e o limite onde a luz não toca no objeto diretamente. Ela pode até tocar aí, mas de maneira não direta. Neste caso aqui, como a peça não tem nada que possa propagar ou rebater essa luz, vamos pensar somente na luz e no objeto. Eu quero somente a luz do objeto para ficar mais claro o entendimento. Depois a gente coloca. É só um exercício mental que eu quero que vocês façam, ou até exercitando o desenho, que é o principal, seria mais interessante. Mas se não, vocês assistem e percebem e entendem o que acontece. Então, se eu não fiz, ó, era para eu fazer, eu não fiz. Mas é tão simples.
Era só pegar os 2 palitos e colocar aqui assim. Eu vou pegar depois para fazer. Imaginar esse quadrado aqui. Que é o seguinte, imagine aqui que eu tenho as 2 linhas, né? Uma linha horizontal, a vertical, que eu inclino elas. Elas ficam assim, inclinadas, né? Horizontal e vertical. São quadrantes, 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4. São 4 quadrantes. Quando você começa a inclinar e distorcer, o que acontece é o seguinte, que esse quadrante aqui de cima e o de baixo, eles não têm tanta distorção quanto os quadrantes laterais. Ó. Veja bem, aqui parece estar com a mesma dimensão, marcando assim no dedo. Quando eu começo a inclinar, o que acontece? O de trás e o da frente continua a parecer ter a mesma extensão e os laterais parecem ficar mais estreitos. Por que parece isso? Porque essa dimensão aqui, essa curva, essa representação aqui, quando inclinada, ela perde a proporção, ela fica menor. Você não percebe ela em verdadeira grandeza. E aqui continua a parecer que está em verdadeira grandeza, tanto esse quadrante da frente, quanto de trás, né? Então pensem nisso aí, porque quando a gente começa a representar aqui a ausência e incidência de luz no objeto, isso vai acontecer, né? Essa modificação. E precisamos ter isso aqui, né, ajustados ao nosso entendimento, que são esses pontos aqui, ó. Mais uma vez, é o ponto inicial de luz, né, onde a incidência de luz no objeto, o ponto oposto, que é o ponto de ausência inicial de luz no objeto, e aqui seriam as extremidades, que seriam o que é que está entre esse meio termo, né, onde recebe luz, porque a luz ela se propaga em sentido retilíneo, ela não curva, mas ela passa direto aqui, então até um extremo aqui ela ilumina tudo isso aqui, né, de um lado do outro, e o outro lado ela não ilumina, não diretamente, talvez indiretamente, por luz rebatida ou atmosfera. Vamos supor que essa luz tocou exatamente neste ponto aqui. Se tocou aqui em um ponto aqui no centro, que ele descendo, eu propagando ele tanto para cima quanto para baixo, ele toca aqui no plano, na base. Vou imaginar o centro deste círculo, já falei na aula passada, ou foi na anterior, que esse círculo ele não fica exatamente no centro. Eu tenho que imaginar o quadrado que eu precisei representar para o quadrado que eu precisei construir para representar este círculo em perspectiva e tentar achar o centro deste quadrado. Quando eu ligo os vértices e acho o centro, eu percebo que o ponto médio desse círculo não está no meio da elipse, né? Aqui ele está no meio do círculo, mas se você for inclinando esse ponto aí, ó, você percebe que a parte que está indo em profundidade tem uma tendência a ficar menor do que a parte de cima, né? Ele vai ficar menor sempre porque está em profundidade, está indo em profundidade. Então o que está mais para próximo da nossa visão está sempre um pouco maior do que essa parte de trás. Até chegar um momento que os dois juntos e viram uma linha, né? Essa elipse vira uma linha, então tudo bem. Aí, mas enquanto não é, você tem essa ideia de que a perspectiva ela causa essa sensação. Tudo que está indo ao fundo está ficando menor, tudo que está vindo mais para próximo da gente está ficando maior. Essa é a fundamentação, né, do que seria a perspectiva, né? A representação é perspectiva. Eu tenho esse ponto, ligo ele ao centro aqui, prolongo, eu vou ter aqui o ponto inicial de ausência de luz. E quais seriam os extremos? É só eu imaginar isso aqui, ó, no centro exato. Faço uma linha vertical, faço uma linha horizontal e perceba o quanto ele correu aqui, ele já correu aqui para trás. Ó. Perceba que parece ser um pouco menor, porque o espaço de trás ele realmente é representado um pouco menor. Então ele tem aqui um pouco menos, mas aqui um pouco mais. E isso que andou aqui, eu vou colocar aqui do lado, andando a mais menor do que essa distância. Eu não posso pegar essa mesma distância e percorrer aqui. E vai correr demais, eu corro um pouco menos. Então correndo um pouco menos, eu paro aqui um pouco antes dessa diagonal, talvez até na diagonal mesmo. É uma coincidência. E aí eu prolongo esse ponto ao centro e acho lá do outro lado o extremo, né? O que seria esse intermediário, as linhas intermediárias. Então tem aqui o ponto inicial de incidência de luz no objeto e tem um ponto inicial de ausência de luz no objeto. Não é isso? Vamos lá. Essa parte de trás está toda escura. Não existe nada para rebater a luz, não existe atmosfera. É só o objeto e escureço por completo. Beleza. Escureci por completo. Aí o que cor é a peça? Quando olhamos para esse desenho, assim, na nossa mente fica difícil perceber como um sólido real
essa hipótese, né? Essa ideia que eu quero fazer vocês pensarem num objeto, num local que não tem atmosfera, que não tem nada para rebater, só a luz e o objeto. Fica um pouco chato porque a gente sempre constrói tudo, mas é porque eu preciso fazer você entender. Vocês podem fazer um outro desenho sem nenhuma marcação e sombreado, vocês vão ver que dá uma sensação melhor de que realmente é um objeto no espaço sem nada. Porque aqui, se eu disser assim, ó, o objeto é branco, eu não vou fazer nada, eu vou usar o branco do papel. Você vai olhar para isso aqui e vai dizer, poxa, tá parecendo que é uma peça de vidro. Mas é o entendimento. Eu espero que fique claro para vocês. É o entendimento, é a construção. Eu preciso fazer as linhas para que vocês entendam o que acontece. Se for branco, eu deixo aí. Ó. É isso aqui, acabou. Não tem o que representar aqui de tom. Porque quando eu quero representar qualquer cor, qualquer coisa que tenha cor, né? Qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer objeto que tenha cor, né? Quando você quiser desenhar verde, sei lá, o cinza, o vermelho, o preto, se não for branco, você não pode deixar o branco do papel. Branco absoluto é uma coisa, qualquer outra tonalidade de cor transformada em tons de cinza, que é o desenho artístico, a lápis, você precisa representar, mesmo que seja uma leve nuance bem sutil, né? Seria mesmo que dizer a você, ó, existe uma sequência de gamas de tons que vem do preto absoluto, né? E aí você vai reduzindo isso até chegar no branco absoluto. Até chegar lá é uma infinidade de nuances, de tons de cinza, de grises, né? Então você tem uma infinidade. Não dá para lhe dizer aqui, mas se eu, vamos supor que seja o branco, eu deixo aqui. Mas como aqui é luz natural, luz artificial, a luz artificial ela tem um detalhe. Na maioria das vezes, ela não tem tanta intensidade quanto o sol. Pode ser que você pegue, esteja em um local, um estádio de futebol, um foco de luz bem forte, você consegue iluminar por completo o objeto naquela direção. Mas se não for, você já pode imaginar o seguinte, que à medida que a luz sai do ponto inicial de luz do objeto, você já pode começar a fazer uma tonalidade bem sutil. Nesse caso, que é o branco, eu percebo um cinza bem suave aqui no final, ó. Tanto de um lado quanto do outro que eu não posso ver. Um lado aqui que eu não posso ver, né? No papel aqui, representando assim, fica quase que imperceptível, mas é o que acontece. Vamos fazer aqui do lado. Uma outra possibilidade, a luz tocando, sei lá, aqui atrás, ó. Então ela se propaga nessa direção aqui para cima, né? E a luz está tocando aqui, está de frente para o objeto aqui, de lá para cá. O oposto desse ponto, o que é que eu faço? Eu acho o centro aqui, ó. Eu acho o centro um pouco mais para cima. Não vai ser no centro exato, um pouco mais para cima. Pego esse ponto aqui na base, ligo ele ao centro, prolongo, e aí eu consigo encontrar o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Esse é o ponto mais escuro do objeto. Quais seriam os intermediários? É só eu pensar aqui, ó. Se eu tenho aqui o centro, aqui outro centro, aqui centro e centro, e tenho esse centro e centro aqui, que seria esse entendimento aqui, ele correu X para cá, aí aqui, né, porque é sempre uma direção, né? Ele vem para a direita, chega aqui em cima, ele já volta para a esquerda, direita, esquerda, mas é uma direção só. Então, se o foco de luz, né, se ele estivesse aqui, eu imagino que aqui seja o zero, ele correu esse X para a esquerda, aqui no zero ele correu X para a direita, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ele vai subir quanto aqui? Isso aqui tudo aqui vai ser a mesma coisa? Não, vai ser um pouco menos. Eu vou imaginar que, sei lá, até que assim já é o suficiente. Eu corri menos do que isso aqui, ó. O que percorreu aqui não pode ser a mesma coisa aqui. Não vou pegar essa mesma dimensão, né, de extensão de curva, colocar para cá. Não precisa, tem que ser menos, por causa da distorção da perspectiva, né? Então, eu trago esse ponto ao centro, prolongo, e aí eu tenho a outra extremidade. Eu já sei exatamente onde a luz toca no objeto, né? Onde ela está tocando, o que ela ilumina, o que é iluminado nesse objeto e o que não está iluminado. Então, aqui vai estar tudo totalmente escuro. Como não tem nada para rebater, eu já posso escurecer por completo. Não vou nem pestanejar. Eu escureço logo. Tudo por completo. Essa é uma lateral e a outra lateral. Vai até o outro lado. Não tem nada para rebater, é tudo escuro mesmo. Pronto, aí eu vou determinar que esse cone, ele é um cone
com a tonalidade verde claro, sei lá, colocando, imaginando uma cor, verde claro. Aqui ficou, saiu um pouquinho aqui, né, da base, mas tudo bem. São exercícios. Ó, verde claro, verde claro. Então, eu vou deixar o branco do papel? Não, não vou deixar. Eu vou fazer uma nuance para representar o que seria esse verde claro. Aí, outra coisa, essa luz artificial não é uma luz... Se for uma luz muito intensa, pronto, eu deixo o verde claro aqui, ó. Iluminou tudo por completo aqui do outro lado. E se não for, eu sei que saindo do centro, vindo aqui para fora, né, tanto de um lado quanto do outro, essa peça vai perdendo, o verde vai perdendo essa claridade. Então eu vou ter um verde um pouco mais escuro. Chegando nesse final, na extremidade, né? Chegando onde é o limite onde a luz toca no objeto, né? Olha ele aqui. O limite onde a luz toca nele, eu vou imaginar que esse verde ele vai perdendo a claridade e ele vai ficando um pouco mais escuro, não? Verde mais escuro, só isso. Olha o que acontece aqui, beleza? Vou fazer mais um aqui, tocando aqui, sei lá. Eu sempre faço esse, né? Tocando na... Eu queria fazer esse aqui, a luz tocando de frente. Mais um aqui tocando de frente. Sei lá, a luz tocando aqui. Se propaga aqui, nessa direção. Qual o oposto a ele? Aqui atrás. Como está o vértice superior coincidindo com a base, então é tudo uma linha só. Qual o extremo? O ângulo de 90 graus. Pronto, acabou. Então, o que é que está escuro se a luz está vindo aqui? A luz está vindo deste lado. E aqui eu tenho ausência inicial de luz no objeto. Né? Aqui eu tenho um ponto inicial de incidência de luz no objeto e aqui ausência de luz, né? Então eu já sei que aqui vai estar tudo bem escuro, então eu vou escurecer tudo. Porque aqui não tem nada para rebater, né? Nesta hipótese, nada aqui pode acontecer para rebater. Escureço bem aqui, escureço o outro lado. Tentar acertar a dimensão. Devo estar um pouquinho resfriado, nariz entupido, mas vamos seguindo. Não vai me impedir de trazer esse conteúdo para vocês. Não. Isso aí é muito pouco para mim. Ainda bem, né? Que é só isso. Então, olha aí. Pronto, tudo escuro. Tudo escuro. Não tem nada para rebater, não tem atmosfera. E o que eu faço com essa parte daqui da frente? Essa parte da frente, eu simplesmente vou pensar. Bom, essa peça, que cor ela tem? Amarelo? Então vamos fazer amarelo. Amarelo eu faço uma tonalidade bem suave aqui, ó. Só não posso deixar o branco. A depender do amarelo, ele pode ficar um pouco mais intenso, né? Um amarelo ouro, sei, mas eu só não posso deixar o branco. Se não for branco, eu não vou deixar o branco no papel. Pensem sobre isso. Se não for branco, não deixo o branco no papel. Olha aí. Tá, e se essa luz, aí se for uma luz intensa, pô, tudo amarelo. E se não for uma luz muito intensa, já que é uma luz artificial? Se não for um holofote desses pesados, se for uma luz mais básica, o que eu faço? Ó? Eu faço um degradê suave, né, de lado fundo, vindo para frente bem leve. Isso vai estar, isso quer dizer que este amarelo, ele não é totalmente amarelo até o final, porque ele vai perdendo a luminosidade, né? A peça vai perdendo essa incidência de luz pelo corpo dela, e à medida que vai chegando próximo a essa extremidade aqui, ó, ela já não é mais tão, né, não é mais aquela representação tão intensa. Então eu posso fazer esse degradê e representar aqui essa ausência de luz sutil, né, que vai acontecendo à medida em que a luz vai saindo do centro, do ponto inicial de incidência de luz no objeto. Beleza? Eu queria fazer isso assim de cima pra gente ver o que acontece, né, realmente de cima. Porque aqui não dá pra... Aqui assim, porque aqui também tem luz, tem rebatimento, tem atmosfera, mas não sei se dá pra... A luz tá tocando aqui, andar pra cá, andar pra lá.
Mas seria assim, algo assim, como se estivesse bem olhando de cima. Beleza? Vamos para esse que está inclinado para o outro lado, né? Está inclinado para lá. Eu vejo a base inferior aqui. Então, o centro dessa base inferior já não está no centro, está mais para baixo. Mais para baixo, ou seja, mais para próximo da gente na representação do desenho, né? Mas está para baixo. Né? Vai ficando mais distante. Isso aqui está mais distante agora. Isso está mais próximo. Eu vou determinar o ponto de luz. Eu quero aonde a luz aí? Quero a luz tocando em cima. Pronto, eu quero a luz aqui nesse tocando no vértice superior. Qual o oposto? É o vértice inferior. Então já sei que aqui embaixo tudo vai estar escuro. Não tem nada para rebater, não tem atmosfera, a peça está lá suspensa, a luz em cima. Então eu já escureço tudo aqui, ó. Já posso escurecer. Beleza. Tudo escuro. Nada para rebater. Ok. O que eu faço agora com a forma, se for uma peça, sei lá, colocar aqui laranja, não muito clara, um laranja próximo do vermelho. Eu vou logo fazer toda a representação, olha aí, da do que seria a tonalidade da figura, né? Esse laranja mais escuro, mais voltado para o vermelho. Beleza. Tá tudo iluminado, ok. Tá, e se a luz não for uma luz muito intensa, aí eu volto para aquela problemática que eu falei na aula passada sobre fazer um degradê de baixo para cima. Por quê? Porque a luz vai perdendo a intensidade à medida que ela vai saindo desse ponto inicial de luz. Então, girando aqui, ó, eu vou fazendo esse degradê. Lembrando que na parte da frente aqui, ó, tem que ser um ponto mais alto de passagem, né? Essa suavidade, esse degradê. Ele não pode ser alto aqui e baixo aqui. Ele tem que correr assim, ó, como a base. Porque a luz está exatamente de cima. A luz está exatamente tocando de cima. Então, é como na base. Se a base faz essa curva, aqui também eu quero que essa minha... esse meu o degradê, a representação do degradê, ele vai ter também o mesmo movimento que a base, porque a luz está exatamente no centro, não tem inclinação para ela. Então você tem que tomar cuidado com esse degradê, ele tem que começar mais baixo no canto e ele tem que continuar na mesma direção, ou seja, aqui no meio ele fica, parece ser um pouco mais alto e volta a ser mais baixo no outro canto. Mas não é que não é que precisa aumentar, não, né? É na mesma direção, só não posso fazer ao contrário. Eu não posso fazer mais alto no início, deixar baixo no centro e alto no final, né? Tipo, nos extremos. Isso eu não posso fazer. É o contrário. É para que ou fique igual, ou no início logo, ele começa de um ponto. Você mantém ele, mantém, e o outro lado você vai mantendo. Ou diminui, né? Que seria o mais correto. Ele vai ter uma leve diminuída. Mas essa é a ideia. Ó. Quando você vai representar um objeto que recebe a luz, um objeto cônico, está recebendo a luz no vértice superior, nesse vértice dele aí, né? Então, o cone, o vértice, o corpo. Então, se a luz vai perdendo intensidade, ela faz isso. Ela vai perdendo para baixo. Então, esse laranja aqui, meu avermelhado, ele aqui já é mais escuro do que em cima, né? Aí eu tento fazer de uma maneira que fique bem homogêneo essa representação, né? Da ausência de luz pelo objeto. Fazer a mesma coisa aqui nesse, né? Vamos lá. A luz tocando de cima, exatamente aqui no vértice. Exatamente aqui no vértice eu tenho um foco de luz, uma incidência de luz. Qual o oposto a ele? Imaginar o centro desse círculo, já que aqui o pedaço está mais próximo da gente. Aqui é o centro, eu desço um pouquinho. Então, o oposto seria esse ponto. Então, aqui atrás, tudo vai estar bem escuro. Já sei que tudo está bem escuro mesmo. Imagino que está totalmente escuro. O que acontece com o corpo, essa extensão do corpo aqui? Eu faço o seguinte, eu vou tá iluminando tudo, então eu já faço um degradê suave, porque não é branco, né? Eu estou determinando que o tom não é branco. Que cor é isso aqui? Isso aí pode ser um azul claro, um azul bem clarinho, um azul bebê, um tom de cinza suave, tá? Um tom de cinza bem suave. E com isso eu representei toda a cor
desse objeto. A cor azul. Vamos supor que eu estivesse pintando com lápis de cor, tom azul. E aí preciso né, imaginar que essa luz é uma luz tão intensa ao ponto de deixar tudo por um. O que é que eu faço? A mesma coisa que eu fiz aqui. Só que agora ao contrário, uma curva está assim, voltada para lá, eu vou fazer também a mesma curva. A mesma coisa. No canto, provavelmente um pouco mais estreito, aqui vai abrir mais, mas sempre com essa ideia de mesma inclinação, na mesma inclinação que o formato da base. Eu vou imaginar aqui é para imaginar um degradê de traços que vai preencher essa área. Vou ver aqui. Para que eu perceba que o azul que eu tenho aqui já não é mais tão claro quanto lá no início. E que ele vai perdendo a intensidade à medida que vai saindo. Olha aí, isso ficou melhor representado, eu acho. Mas no exercício de vocês tentem aí fazer, porque isso tudo, gente, é assim, ó. Estamos, né? Eu tava até brincando com alguns colegas meus da faculdade. Eu postei lá no grupo a aula e eu brinquei, disse assim, pô, meu Deus, é tanta forma geométrica, mas precisamos disso aqui. Eu espero realmente que vocês... Não, isso é preciso, porque isso aqui é exercício, estamos treinando. Assim que a gente começar a desenhar qualquer motivo, não importa, qualquer coisa, um veículo, uma pessoa, um animal, um eletrodoméstico, uma paisagem, um cenário, uma natureza morta, qualquer coisa, tudo vocês conseguem relacionar as formas básicas ao que vocês querem representar, a qualquer motivo. E uma vez entendendo isso aqui, se ficar claro isso aqui, se ficar realmente claro, sem dúvidas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir construir qualquer coisa sem dúvidas. Claro que às vezes você precisa de uma referência. Bom, eu quero fazer, vamos supor um exemplo. Eu vou pegar aqui, pronto. Como eu fiz logo no início, né, das aulas, eu tenho esse estilete meu, que eu gosto muito dele emborrachado, apesar de estar um pouco velhinho, mas eu gosto dele. Pronto, eu tenho esse estilete, eu quero representar um estilete de qualquer ângulo. Eu vou desenhar de cabeça sem ter ao menos visualizado ele? Não, eu vou pegar ele aqui, eu posso fazer um desenho, fazer logo um desenho aqui, eu olho para ele aqui, faço uma representação, né, dele de frente, faço uma representação dele de perfil aqui olhando de topo, essa parte de cima, esse outro perfil, né, quer dizer, aqui seria o topo, aqui seria uma lateral, aqui seria outra lateral, né, que seria a frente, o fundo, lateral de cima e embaixo. Eu tendo essas visões, depois que você faz 1 ou 2 exercícios do desenho, podem ter certeza, vocês não vão precisar mais ter um estilete desse na mão para representar. E assim é com qualquer coisa. Aí você diz assim, pô, eu quero desenhar, David, eu tenho vontade de aprender a desenhar anatomia humana. Pô, vai ter que estudar, tem muito mais coisa, é muito mais complexo do que uma estrutura dessa. Mas depois que você entende estrutura muscular, você entende movimento, entende de estrutura óssea, você consegue entender da movimentação, como é a palavra? A cinemática? Não, tem um nome, que é o estudo que entendeu o movimento, o que acontece com as articulações, né? De adução e abdução, flexão e extensão. Você vai conseguir fazer, não precisa você ficar olhando o tempo inteiro. Então, essa é a ideia. Aprendam o sólido básico, porque a partir daí vocês vão conseguir reproduzir qualquer coisa. Beleza? Ó, mais um aqui, para terminar. Vamos fazer esse aqui, ó. A luz tocando já que eu fiz só o tronco de cone, vamos fazer primeiro a luz tocando no centro dele, né? Para começar de maneira fácil, tocando em um ponto aqui. Então aqui, ó, essa extensão toda aqui. Eu tento imaginar o vértice, né? Para eu não inclinar errado. Tentem imaginar o vértice. Eu poderia fazer essa inclinação tanto para um lado quanto para o outro, né? Poderia imaginar um tanto, claro, vou fazer. Mas eu tenho que imaginar que toda essa extensão vai em direção ao vértice. Então, preciso ter ideia desse vértice para fazer a angulação correta. Acho a base, como sempre, normal. A base aqui. Ela vai estar um pouco mais para cima, porque essa aqui é a parte que está mais próxima da gente. Essa parte daqui. Eu imagino o centro, jogo ele um pouco mais para cima, né? No centro, um pouco mais para cima. Ligo, imagina onde tocou aqui na parte inferior. Ligo, prolongo. Vou achar essa mesma inclinação do outro lado, ó. Imaginando ele indo ali. Beleza.
E aqui também eu tenho... Bom, como a luz está tocando exatamente aqui, não tem como voltar. Neste caso, fica tudo escuro aqui, não tem atmosfera, não tem nada para rebater. É só uma hipótese, viu, gente? Eu sei que a gente vai fazer nada que não esteja aqui no nosso plano, mas é uma maneira de fazer para você pensar somente o que acontece na luz do objeto. Depois a gente pensa nas problemáticas, né? Você vai colocando aos poucos as dúvidas. Aqui embaixo está tudo totalmente escuro. E daqui para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho um ponto inicial de incidência de luz no objeto, ponto inicial de ausência de luz no objeto. O que seria o intermediário? É só eu pensar. Penso nessa linha daqui, penso nesta linha daqui, e quero pensar nisso aqui, ó, na rotação. Essa rotação agora é importante. Quanto ele andou para um lado, quanto ele andou para o outro, quanto ele vai andar aqui, quanto é que ele vai andar aqui. Exatamente isso, volta para esse entendimento. Anda menos do que o que está aqui. Andou um pouquinho, ligo para o centro, prolongo, e eu teria aqui as linhas, os intermediários, né? O que seria assim, eu já sei a área que a luz toca no objeto, que é exatamente dessa linha pontilhada aqui de trás, até esse ponto aqui, então, ou seja, aqui, cadê o tronco do cone? Esta área aqui, né, que eu determinei como, né, extremo, os extremos e o ponto inicial de luz, ponto inicial de ausência de luz e o extremo. Eu tenho ele aqui representado, e eu sei que o oposto é o que não recebe luz. Então, onde não recebe luz, eu já escureço, eu já imagino lá atrás, tudo bem escuro, imagino vindo até esse ponto aqui, ó. Não tem nada para rebater, não tem atmosfera, tá tudo mesmo. Imagino que essa extensão de escuridão vá até o outro lado, até aqui. E o que acontece com o restante? Vou determinar de acordo com a cor. Vamos supor que seja, sei lá, marrom que está aqui. Esse marrom meio escuro. Então eu vou fazer uma nuance que me traga essa ideia de um marrom um pouco mais escuro. Claro que ali tem uma textura, eu não preciso representar a textura agora, eu só estou tentando fazer de uma maneira fácil o que acontece com algumas dúvidas e problemáticas dessa representação, dessa volumetria, para que vocês sozinhos consigam descobrir também outras possibilidades, treinando e exercitando o desenho. Eu faço aqui o marrom, aí tá tudo por um, beleza. Aí essa luz realmente é muito intensa para eu deixar assim? Ou eu posso escurecer um pouco mais? Posso, se for uma luz artificial que não tenha tanta intensidade, que os feixes saindo do centro vão perdendo a intensidade, eu posso vir aqui, ó, fazer um degradê para imaginar que este marrom ele vai perdendo a luminosidade, ele vai perdendo essa ideia e ficando cada vez mais escuro vindo para as extremidades, tanto para esse lado quanto para o outro lado, né? Eu não vejo, mas eu sei que acontece. Essa é a ideia, tanto para esse lado quanto para aqui, ó. Aqui, opa, imagina aqui que ele vem, mas aqui já tá pouco, aqui é pouco, não é muita coisa, porque a parte mais escura tá do outro lado. Beleza, galera? É isso que acontece aí, ok? Então, ficando por aqui, agradeço mais uma vez a atenção de todos. Vamos exercitar aí, vamos desenhar. Quem gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Passa para quem gosta de desenhar, que eu agradeço e ajuda a fortalecer aí a galera, né, que gosta muito de desenhar, melhorar aí nossa capacidade de representação e de desenho. Beleza? Um cheiro para todo mundo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.